Bom, boa noite então, pessoal, né? Como combinado hoje, eu vou passar um pouco do conteúdo do o que a gente faz com os modelos que a gente treinou, né? Vamos assumir que a gente já tem aí um dataset, que a gente fez um treinamento, a gente tratou esses dados, fez uma certa classificação, removeu os outliers, normalizou, etc. Treinou com algum daqueles algoritmos que a gente aprendeu, pode ser um KNN, uma máquina de estado, um suporte vector machine, né? Um random forest ou uma rede neural mesmo, independente do modelo, né? A questão é, e depois que eu termino isso, né? Eu terminei lá, tem uma acurácia, tem um modelo que consegue tratar um arquivo, né, um dataset, alguma coisa. E agora, como é que eu coloco isso sem ser enfiar um notebook para uma pessoa, né? Eu quero, olha, eu tenho esses dados, tem como visualizar esses dados, como que eu passo para as outras pessoas, como que eu torno isso alguma coisa mais escalável, né? Então, lógico que não tem como a gente cobrir tudo em uma aula, né? A gente talvez precisasse de cursos e mais cursos, mas a ideia é dar uma geral para que vocês entendam isso. Bom, se eu preciso fazer tal coisa, eu tenho um caminho, se eu preciso de outra coisa, eu tenho outro caminho, saber aonde procurar e o que você vai fazer, né? Porque muitas vezes você quer disponibilizar as visualizações de dados que você fez, então ter um tipo de dashboard online é uma coisa boa. O problema de você passar, por exemplo, um notebook, né, para alguém é que a pessoa às vezes não tem o Python instalado e muitas vezes você está entregando para alguém que não é da área de computação, nem sabe como instalar o Python, o pip, etc. E aí realmente não é uma coisa viável você passar para ela lá, olha, instala isso, abre o ponto de comando, digita pip install não sei o que, digita Jupyter Notebook, abre o browser na porta tal, né? Então esse tipo de coisa acaba sendo inviável, né? Tem algumas opções, que é o Colab, que é online, mas ainda assim não é a melhor das opções, né? O que a gente quer é visualizar como a gente vê os dados em outros lugares, numa página web ou num relatório ou alguma coisa assim. Então eu vou mostrar essas opções. E eu quero falar um pouquinho também sobre a parte mais do modelo de IA, né? Isso que eu estava dizendo agora seria mais para as visualizações. Mas vamos imaginar que eu treinei lá um modelo que classifica alguma coisa e aí eu quero que alguém possa entrar em algum lugar e usar esse modelo, fazer uma inferência com o modelo com um dado novo. Coloca um dado lá e vê o resultado que a minha rede neural, por exemplo, está predizendo. Então aí tem algumas opções, né? Como que eu coloco isso, por exemplo, num site, né? Vou mostrar o básico aí que a gente consegue subir alguma coisa com Python para colocar o nosso modelo numa interface web e como que eu colocaria isso numa API, né? Que seria uma coisa que seria consumido por um outro dispositivo. Então vou falar um pouquinho dessas opções aí, tá? Agora, para a gente não começar seco aí do nada sem isso, eu vou reutilizar aqui, mostrar um pouquinho. Eu peguei um notebook em que a gente já tem esse tratamento de ponta a ponta do dataset. Desde a gente importar os dados, visualizar algumas coisas, né, para ver o que está acontecendo no dataset, tratar ele e treinar o modelo. Óbvio que é um modelo extremamente simplista e básico, mas a gente vai usar ele como base para fazer as coisas depois, tá? Inclusive eu já peguei um modelo que vocês já conheciam, a gente já viu em outras aulas, que é o modelo do Titanic, que a gente tem lá os dados das pessoas que embarcaram nele e onde a gente treinou, inclusive, né, um classificador, eu acho que foi na aula de árvore de decisão e random forest, né, que eu passei ele, mas aqui no caso eu treinei com uma máquina, um suporte vector machine, mas a ideia é que a gente consiga colocar isso fazer um deploy com ele, tá? Então deixa eu só setar aqui o meu ambiente, né? Eu estou usando aqui o ambiente do TensorFlow e deixa eu só aumentar um pouco. O tamanho da tela está muito grande aí, pessoal? Como é que tá para vocês verem? Acho que assim fica melhor, né? Beleza, eu estou deixando o chat aqui do lado, qualquer coisa vocês vão falando, tá? Maravilha, então eu já importei as coisas para adicionar e lógico, aqui não é, vocês já viram tudo isso, né? É só para dar uma repassada rapidinho, né? Para a gente ter algo com que trabalhar. Então eu já importei uma série de coisas do sklearn, né? O train test split, para a gente separar os nossos dados, uma porcentagem para treino e outro teste, para ter certeza que a gente não está dando overfit, né? O accuracy score para facilitar lá, saber qual é a acurácia nosso. O scaler aqui é para jogar os dados de 0 a 1, label encoder para trocar os dados que são de string para valores numéricos, né? E aqui algumas coisas de visualização, né? Eu estou usando o plot, ele poderia ser outras, e o pandas aqui,
né, para ler o dataset, já que é um dataset em estilo CSV. Então o dataset que eu estou usando aqui, né, de novo é aquele dataset do Titanic, ele está disponível lá no Kaggle, então para quem tiver curiosidade é só dar uma olhadinha lá no Kaggle no dataset, e ele está aqui, eu vou colocar tudo isso lá no GitHub no final, tá, por sinal. Então eu vou deixar como uma pasta escrito aula final lá no nosso Git do curso, e dentro dele já tem uma pasta escrito Titanic, que é simplesmente a pasta extraída do nosso dataset. A gente vai se importar só com a parte de treino aqui, né? Então, vamos olhar aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colunas, né? E uma quantidade relativamente pequena de dados aqui. A gente tem 891 linhas, né? Porque a primeira linha é o cabeçalho. E aí tem desde o nome do passageiro, qual a classe dele, a idade, o sexo. Então a classe vai fazer qual o lugar que ele estava, né, no navio, que vai ajudar bastante um dos elementos que vai ajudar a classificar se ele vai sobreviver ou não. E uma das coisas aqui é se ele sobreviveu, né? Então esse que é o nosso objetivo de classificar, é se ele sobreviveu. E essa aqui, reparem que já está como numérica, né? Então 0 para não sobreviveu e 1 para sobreviveu, tá certo? E aí algumas coisas que a gente vai ter que fazer alguns tipos de tratamento. Eu vou usar só o dataset de treino, né? O dataset de teste é o que a gente usa para submeter lá no Kaggle o nosso modelo treinado. E notem que esses dados de teste, a gente não tem um output correto sabendo se ele sobreviveu ou não, né? Então ele tem uma coluna menos, e essa coluna menos é justamente aquela survivor aqui, né? Então, se a gente abrir aqui do lado, a gente vai ver que a gente tem survived, na verdade, aqui. E isso não tá... Olha, aqui não tem, tá vendo? Então, passenger, pclass, name, sex, e nessa de treino a gente tem o survived. Então só vamos usar o de treino, tá? Essa parte de submissão aqui também não importa, porque a gente não vai estar mandando isso para o Kaggle, nada. Então eu vou pegar só os dados de treino para utilizar, ok? Então, padrão aqui, né, que a gente já conhece, vou dar um read CSV. Como está no padrão CSV separado por vírgula, tudo bonitinho, a gente não tem muito o que fazer aqui, não tem dor de cabeça. Ele dá só um pd.read, e aí eu estou dando só um head para a gente verificar se a gente leu tudo bonitinho. Uma outra coisa que é interessante, eu não sei se eu tinha comentado com vocês nas aulas, mas é uma biblioteca que quebra muito galho quando você tem um dataset e você quer visualizar e entender o que está acontecendo nesse dataset, é esse Profile Report do Pandas aqui, né? Então ele está importado aqui em cima, né? Pandas Profiling, e você tem que instalar ele separado. Ele não vem com o Pandas, tá? Tá vendo que não é pd. Alguma coisa, né? Então, se você der esse Profiling Report aqui, deixa eu só dar um... pode ver aqui que ele é uma biblioteca externa, mas ela trabalha junto com o Pandas. Então você vai ter que dar pip install ou conda install, né, o Profile Reporting, e ela é uma mão na roda, uma ótima biblioteca, é uma ferramenta bem prática para a gente. Quando a gente roda ele, repare que eu não estou fazendo nada, que eu só estou dando um comando Profile Report e passo qual é o data frame. Aqui é o título do data frame, né? Nada demais, isso aqui é o HTML. Ele pode gerar um HTML ou gerar um PDF para mim, inclusive, tá? Então esse negócio é bem bacana. E ele pode até já treinar alguns modelos, né, para achar algumas correlações. Em geral, se o dataset for muito grande, você vai querer colocar aqui para ele não colocar a busca por correlação, porque na verdade ele tenta a correlação entre todas as variáveis. Como a gente tem 12 variáveis ali, não é uma quantidade tão grande de relações, mas se você tiver muita coluna e principalmente muitas linhas também, né, aí isso começa a ficar inviável, tá? Então o que ele gera para a gente aqui é esse arquivo. Você pode abrir ele num HTML separado ou visualizar ele direto aqui no... Como é que fala? No notebook mesmo, né? No caso eu coloquei em place lá para a gente visualizar, e aqui a gente já tem uma série de análises estatísticas lá. Primeira coisa, o tamanho, né, que acaba sendo útil aqui. Qual o tamanho do meu dataset, quantos por cento eu tenho de células faltando alguma coisa. Então seriam linhas em que eu não tenho uma das informações, eu não sei o sexo da pessoa, ou não sei a idade, e isso é comum nos dados, às vezes a pessoa não preenche, né? Então repare que a gente tem uma quantidade razoável aqui disso, a gente vai ter que tratar isso, né? Número de observações, número de variáveis, que seriam um número de colunas,
No nosso caso, são 11 variáveis e uma delas é o output, né? Mas ele trata todos como variável aqui, né? A gente consegue ver algumas coisas aqui que ele pode olhar que são alertas, né? Então ele olha o que tem correlação com o que está faltando dado. Então, às vezes, compensa você dar uma olhada nisso daqui. E aqui a gente vai ter todas as variáveis, né? Então, você vai passar isso aqui como se fosse é uma página, né, de web, basicamente, em que a gente tem uma série de coisas. Eu vou pegar uma aqui só, por exemplo, idade, né, que é um exemplo aqui. Então, a gente já consegue ver, por exemplo, quantas idades distintas eu tenho, 88. Então, deve ter crianças desde 0 até alguma coisa, alguns dados que não tem. Ó. Então, aqui já tem um histograma, né? Beleza, não tenho nenhuma negativa, que é uma coisa que às vezes você tem que olhar o dataset inteiro. Pode ter um dado errado lá, alguém com menos 10 anos, que não faz sentido, né? Então, eu já percebo quantos não estão, né, faltando. Então, infelizmente, a gente tem uma quantidade razoável aqui faltando, né? Então, a gente consegue visualizar algumas coisas. Eu vou mostrar aqui o histograma, né? Então, você consegue olhar valores comuns que mais acontecem, então quais que mais se repetem? 24 anos, depois 22 e assim por diante. Valores extremos, né? Onde estão os extremos? Então, recém-nascido aqui, né? Que seria o que acho que mais tem, né? E... enfim. Acho que são esses aqui, né? E aí os maiores são esses outros aqui, tá? Então, é bom para ter uma ideia, né, do que está acontecendo aqui entre eles. Aí você vê o que está correlacionado com o que, né? Então, idade correlacionado com outra coisa e assim por diante, que é o que a gente vai acabar analisando. Então, estou só mostrando em geral aqui. Compensa vocês darem uma olhada nisso. Ó, ele tem, inclusive isso aqui é legal, ó, ele roda vários testes de correlação. Por isso que eu falei que se for pesado, você não vai querer executar isso daqui, né? Então, eu posso ver a correlação de Pearson, Cramer, né? Então, tem várias coisas aqui, né? E aí você consegue ver o que está correlacionado com o que mais aqui, né? Então, a de Pearson é um padrão, a gente vê aqui, ó, por exemplo, que o P-Class, né, é um dos que está, na verdade a gente quer ver Survived, né, então Survived desse daqui, um dos que mais está relacionado é o P-Class e a idade está um pouco relacionado também, né, e qual mais? Eu acho que sexo também era um deles aqui, mas sexo, reparem que ele não rodou ele aqui. Por que o sexo não entrou aqui? Vamos ver se alguém está prestando atenção para sacar aqui. Quem quer dar um palpite aqui, enquanto eu pegar uma água? Porque é uma string? Isso aí, Renan, categórico, exatamente. Então ele não entrou na estatística porque ele estava como, se a gente fosse olhar aqui em cima, né? Sexo era male e female, então ele não conseguiu fazer uma correlação porque ele faz correlação numérica, né? E isso é uma coisa que a gente vai consertar aqui embaixo já, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Então, essa biblioteca, para quem não conhecia, fica aí, né? O Profile Report para dar uma olhada, tá? Fora isso, a gente pode fazer algumas visualizações, né? Que é o padrão que a gente já fazia lá nas outras. Essa aqui é uma muito legal, que você consegue ver a ligação entre as coisas e como elas estão conectadas. E você pode ir passando o mouse aqui e vai... Sempre, às vezes, dependendo do tipo de coisa, tem umas análises muito bacanas que dá para fazer com essas categorias paralelas aqui, né? Então é uma visualização do plot. Eu estou usando ela aqui porque depois a gente vai colocar lá no Dash lá para visualizar, tá? Outra que eu também mostrei para vocês era do violino, né? Então eu coloquei age aqui, né? A gente vê a idade, a gente vê a distribuição. Lembra que 25 era a média, se eu não me engano, é o que está batendo mais ou menos aqui, né? A gente tem uns outliers lá perto de 80 e aqui perto de 0, que era o que a gente já tinha olhado lá. Eu plotar um scatter aqui entre sobreviveu e não sobreviveu, né? Para a gente ver se tem alguma relação. A gente vê que quanto maior a idade, mais próximo você tem chance de estar no 0 e não no 1, né? Porque as pessoas mais velhas, infelizmente, tiveram mais chance de morrer. E aí a gente consegue classificar algumas coisas, né? Eu coloquei classe aqui também, para a gente ver se a gente tem uma diferença entre a primeira e a segunda classe, né? Nesse do Titanic, se não me engano, não tem muita diferença, mas o que tinha era o male ou female, né? O sexo, né? Porque as mulheres embarcaram primeiro, né? Então, tinham muito mais chance de sobreviver porque acabou os bots lá, né? Então, algumas coisas que a gente faz aqui. Aí, aquele basiquinho, né? Para a gente poder treinar o modelo, a gente precisa fazer uma série de limpezas, né? Então, aqui eu vou passar umas que não fazem muito sentido para a gente. O nome da pessoa, obviamente, não vai ter
relação com se ele sobreviveu ou não, né? O número do ticket, nem o número da cabine, né? Esse número da cabine, se a gente separasse isso em zonas do navio, talvez fizesse sentido, né? Mas aqui não é o caso pra gente, tá? Então vou dar simplesmente um drop nessas colunas aqui, né? E aí aqui a gente vai transformar o embarcado, né, ou não lá, e o sexo, a gente troca eles para como é que fala? Numéricos, né? Então eles deixam de ser, eles ainda são categóricos, né? Na verdade o Renan falou categórico, ele ainda são dois grupos, né, de categórias, mas a gente tem que deixar eles numéricos como 0 e 1, como é binário, né, para ficar mais fácil aqui, né? E aqui também a idade era uma que vocês, se eu não me engano, lá tinham 170, eu acho, né, faltando. Então de 800 e tanto é um número muito grande, e então o que a gente faz aqui para não dropar esses dados, como o dataset não é grande, a gente não pode dar o luxo de simplesmente perder 170 colunas, desculpa, 170 linhas, porque o dataset só tem 800 dados, né? Então a gente tem que acabar fazendo alguma coisa. O padrão, um dos padrões aqui é usar a média, né? Se a gente não tem nenhum outlier, média é uma boa. Se você tem dados muito fora, assim, e você não tratou eles, é melhor usar mediana do que média, tá? Mas aqui eu vou dar o in place direto para não dar df, recebe df aqui, né? E agora a gente tem os dados razoavelmente, deixa eu tudo numérico, né? A única coisa que a gente tem aqui falta o que agora? Falta normalizar. Na verdade, para a máquina de support to vector machine, a gente não vai nem precisaria normalizar, mas não custa nada, né? Então vamos só normalizar e separar os dados aqui, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é dropar o survived aqui, né? E vou jogar aqui tipo o resultado sem o survived no X, e o Y vai receber o survived, que é o nosso target, tá? E aí agora eu só coloquei um standard scaler para normalizar os dados do eixo X aqui. Beleza? Então agora eu tenho uma coisa razoavelmente pronta para treinar aqui, né? Vamos pegar só um Y aqui, só para ver os dados. Ó. Então reparem que é 0, 1, 0, 1, alguma coisa, né? Se eu der um ponto shape aqui, eu não sei se ele está no NumPy ou se ele ainda é do... já é no formato do NumPy, né? Então, a gente tem 900 e tantos dados aqui de output, e o X a mesma coisa, né? Então, são 900 e tantos por 7, né? Então, a gente tem 7 inputs e 1 output, né? E agora, aquele padrão que a gente já está cansado de ver aqui, né? A gente separa esses dados aqui, o X, Y, em treino e teste, pegando 30% para teste, vou pegar até um pouco menos aqui. E aí eu coloco um random state só para vocês poderem refazer esses dados em casa. E aqui poderia ser qualquer classificador, tá? Eu peguei o mais simples aqui, mas a base é só para vocês entenderem o que acontece. Tem formas melhores de classificar isso, mas é mais para a gente ter um default para começar o que a gente quer fazer mesmo aqui, né? Então, estou treinando aqui, né? Estou dando um fit. E aí, para a gente ver quão bom isso aqui tá, eu vou dar um predict nos dados de teste, né? Então, eu vou ter um Y de predição aqui. E aí, para saber quão bom é isso, eu vou medir a minha acurácia, tanto do treinamento quanto da validação. Do treinamento, eu vou ver a diferença entre o score para o X treinado e a saída real do Y treinado. Reparem que isso aqui é algo que, em geral, é muito fácil de ter um valor alto, porque eu posso simplesmente decorar os dados, né? Isso aqui é a minha classificação dos dados que eu já vi, né? Lembrando que o X-treino são os dados que eu já conhecia. Agora, nessa linha de baixo é que tá o teste real. Eu vou ver o quão bom ele está sendo em dados que ele nunca viu, né? Então, eu vou fazer um score aqui entre o Y teste e o Y predito, né? Predito que eu já rodei o predict aqui em cima, né? Então, se a gente rodar esses dois aqui, depois der um print, eu vejo que eu estou com 84% de acurácia no treinamento e 81% da validação. Então, não é a melhor das coisas, mas também não é um modelo tão ruim assim. É melhor do que chutar aleatoriamente se a pessoa vai sobreviver ou não. A gente tem alguma informação aqui, o modelo aprendeu alguma coisa. Tá certo? Bom, em geral é aqui que a gente para, né? Por isso que eu queria começar, né?
Em geral, a gente estava parando, em geral, quando a gente terminava o modelo. Então, a gente visualizava, tinha um modelo, e eu sei que eu consigo usar esse modelo dando predict num dado de teste qualquer, mas eu tenho um notebook agora, né? Então, entra uma pergunta, né? O que eu faço com isso agora, né? Então, por isso que eu marquei esse e agora para a gente visualizar. Então, a gente tem algumas opções que são simples, né? Talvez a mais fácil seria gerar um relatório, e aí, nesse caso, é realmente mais simples porque o próprio notebook você consegue imprimir, né? E existe uma extensão lá com o LaTeX que você consegue, inclusive, gerar um PDF do notebook, né? Mas o problema de um relatório assim é que em geral ele é estático, né? Então isso até funciona se você quiser mostrar lá, por exemplo, na sua empresa o que o modelo fez e etc. As pessoas vão conseguir visualizar, documentar e assim por diante. É útil. Porém, isso não é a utilização do seu modelo no dia a dia, né? Você quer um sistema que esteja funcionando 24 horas, né? E assim por diante. Então, gerar um relatório é algo que é tranquilo, mas não é o final ainda, né? A gente quer utilizar isso em algum lugar. Então, a gente tem algumas opções aqui, né? Depende da necessidade do projeto, né? Então, uma das coisas seria fazer uma interface, né? Então, uma interface em que eu consiga, por exemplo, visualizar os dados, que é uma parte, né? Então, essa parte de visualização e de BI, onde as pessoas vão analisar esses dados que a gente tem, visualizar eles de várias maneiras, cruzar, comparar, etc., para conseguir tomar a decisão. Isso não entra tanto a parte de IA, porque geralmente a IA é a pessoa que está fazendo, né? Então, a gente deixa o mais fácil possível a visualização para que a pessoa entenda isso e intua algum tipo de ação. Mas o mais legal seria a gente rodar o nosso modelo aqui, né? Então, aí para isso a gente vai ter que ter algum tipo de serviço, né? Então eu vou mostrar um pouco dessa visualização mais profissional, em que eu consigo entregar isso fora de um notebook. Eu vou falar de algumas opções aqui e qual que a gente vai usar, e que é o Dash. E aí a outra questão é quando eu quiser servir esse modelo para alguém poder puxar dados, por exemplo, ou colocar informações, por exemplo, nesse caso do Titanic, seriam as informações de alguma pessoa que estava lá e calcular a probabilidade dela sobreviver ou não, né? Lógico que nesse caso do Titanic não faz sentido você ter isso numa coisa real, mas esse aqui é um exemplo de modelo, né? Você poderia ter, por exemplo, enfim, um classificador lá que pega os inputs lá, enfim, vamos imaginar que você faz alguma coisa que treina, prevê o número de clientes que vai entrar na sua loja amanhã, baseado numa série de variáveis lá. Então, quantas pessoas vieram hoje, você pode pôr até cotação do dólar, dia da semana e uma série de coisas, e aí ele treina para ver qual a previsão de amanhã, baseado no histórico de dados e mais alguma série de outras coisas. Então você quer ter algum lugar em que você coloque esses dados e visualize. Aí a gente tem duas coisas, né? Se essa inserção for manual, aí você vai precisar de um site, né? Alguma interface que você consiga visualizar. E aí o Python vocês estão bem cobertos, né? Essa é a vantagem, isso que é o legal do Python, né? Não é só alguma coisa para fazer inteligência artificial, você consegue colocar visualizações na web muito boas. E aí colocar visualizações na web, que eu estou querendo dizer, tem quase todas as linguagens que consegue, mas você consegue de um jeito bom, profissional, né? Então a gente tem frameworks muito top aqui, né? Por exemplo, eu vou citar alguns, mas eu vou mostrar o Fast API e o Flask. Então o Flask seria mais para você fazer um site e o Fast API, como o próprio nome diz, né? Justamente para a gente fazer uma API, onde por exemplo, você pode ter um aplicativo que envia esses dados e ele já receba o processamento desse dado e aí ele vai mostrar em algum lugar. Pode ser um sistema que você cobre por serviço, por exemplo, em que você cobra por avaliação do seu modelo e você joga um dado de volta, ou o cara pode estar visualizando isso no aplicativo. Então a API ela é feita para ser consumida por uma outra aplicação, né? É um caso bem comum ou um caso de um site, né? Então, na parte do site que eu estou falando, a gente tem alguns frameworks, né? O Flask é muito conhecido. Existe um que é maior, né, mais pesado. Eu particularmente gosto bastante de usar, mas assim eu não recomendo ele como um ponto de entrada, que é o Django. Então o Django, por exemplo, o YouTube inicialmente foi feito nele. Tem um monte o Instagram, eu acho que é baseado inteiro em Django. Acho que o Airbnb também, se eu não me engano, é feito inteiro em Django. Então tem é um framework grande, tá, para você fazer aplicações gigantes assim, e ele tem muita ferramenta
A desvantagem, né, que eu não recomendo para quem está começando agora nessa parte, é que por ele ter muita ferramenta, a curva de aprendizagem no início é muito grande. Então, ele é muito bom para um projeto enorme, mas se você está começando e quer fazer só 1, 2 páginas, uma coisa pequena, vale mais a pena você começar com o Flask. Então, eu até deixei aqui do lado para a gente dar uma olhada aqui, né? O Flask eu comecei a usar ele faz um bom tempo já, né? Eu comecei quando estava na versão beta ainda, mas ele é um dos, tipo, na época ele não era um dos mais conhecidos, ele foi ganhando cada vez mais tração pela questão da facilidade de usar ele, tá? Então eu vou mostrar como faz um Hello World aqui nele. Ele é muito bacana, eu gosto bastante dele. E apesar de ele ser um micro framework, que eles chamam, né? Então ele não vem com tanta coisa instalada, você consegue, na verdade, colocar muita funcionalidade nele. Então ele é simples se você está começando, mas você pode configurar e deixar ele com muita coisa, né? Então ele não vem com bateria, vamos dizer assim, mas você consegue adicionar um monte de módulos nele para banco de dados, para gerenciamento de login, de dashboard de admin, API, um monte de coisa você consegue colocar, mas você não precisa necessariamente colocar tudo de uma vez. Já o Django, por exemplo, ele já vem com muita coisa pré-instalada, então não tem muito como você escapar, né, dessa coisa enorme. Mas por outro lado também é uma coisa muito usada, os dois são escolhas muito boas, tá? Agora, se você ainda é um pouco novo no Python, em ferramenta, principalmente ferramenta web, não conhece MVC, não mexeu em outras ferramentas para fazer essa parte de servir páginas, né, gerar conteúdo dinâmico, essas coisas, eu recomendaria começar com o Flask. Bom, então essas aqui são as opções, né, que a gente cobriria aqui, né? Deixa eu até deixar aqui para marcado, né? Então depois eu deixo só certinho o link aqui, né, para ficar para vocês. E o API existem algumas opções, né? Tem o Django -REST, eu acho que chama RESTful, se eu não me engano, e o Fast API. O Fast API é muito legal, né? E eu vou mostrar ele também para vocês. Então eu vou mostrar um pouco desses dois aqui. E a vantagem entre eles é que a sintaxe é praticamente igual. Então se você aprender o Flask, falta muito pouco para você conseguir usar o Fast API. Eles têm o mesmo formato, a mesma maneira de colocar os decoradores, os gerenciadores de rota. Então eles trabalham meio que muito parecidos, assim. Eles têm a mesma engine de template, que acaba sendo a mesma do Django, mas o Django realmente é maior, assim, né? Então, esses aqui são os principais. E o FastAPI tem uma vantagem em relação a todos os outros aqui, é que se você vai tratar numa quantidade de carga gigante de dados, ele já é assíncrono por natureza. Então, ele consegue lidar com milhares de requests num single core aqui. Então, é realmente muito impressionante a velocidade com que ele consegue trabalhar e a quantidade de dados que você consegue servir com o FastAPI. Então, se você está preocupado em escalar o seu serviço, o FastAPI é disparadamente uma das melhores opções, beleza? Então, na parte de serviço, seriam essas interfaces que a gente tem aqui. Agora, a questão mas eu não quero fazer tudo isso aqui, né? Porque aqui envolve um front-end, por exemplo, se eu quiser fazer um site e mostrar tudo aquilo lá, envolve um front-end e um back-end. E se eu quiser simplesmente fazer um dashboard aqui, né? Então aqui eu tenho algumas opções, né? A gente tem o Dash, que é a que eu vou mostrar hoje, que ele é baseado, né? Ele é da mesma empresa que vende a biblioteca do Plot, né? É uma biblioteca que ela é open source, entre aspas, mas tem uma opção de você hospedar as coisas direto no site deles com o Pro, mas você pode usar ela livremente, tá? E o legal desse Dash aqui, que ele faz muita coisa por baixo dos panos, baseado no Flask. Então, a engine que gera a página aqui do Dash é feita em Flask, o que facilita, se você depois quiser mexer lá dentro do que está acontecendo na interface, você vai ter mais controle.
Aí existem algumas outras coisas bem novas, assim. Esse ano tem algumas coisas começando, né? É, uma delas é o front-end agora, né? A opção de você programar, em vez de JavaScript, você programar em Python no front-end. Mas ainda é muito início para a gente colocar aqui. E tem o Streamlit. Deixa eu ver se eu acho o nome dele certinho para colocar aqui para vocês. Então esse Streamlit ele é bem legal, mas ele é ainda um pouco simples. Mas se você quer pegar aquelas visualizações lá que a gente faz no notebook, colocar essas, na minha opinião, são as duas principais coisas. Esse aqui é mais novo, esse aqui é mais estabelecido. Eu mexi um pouco esse mês aqui com o Streamlit, eu achei ele mais fácil de usar do que o Dash, mas o Dash é mais antigo, tem mais coisa na internet. Aqui talvez você vá achar ainda algumas coisas meio em beta, né? Mas são as duas opções aí, tá, pessoal? Existem outras aqui, lógico que eu não estou cobrindo tudo, mas essas aqui seriam as duas principais no meu ponto de vista. Se alguém tiver algum comentário aí ou alguma outra ferramenta que vocês quiserem saber, pode perguntar aí, pessoal. Dou uma olhada no chat aqui. E aí? Eu não. Pô, por enquanto ainda estou parado, ainda estou trabalhando ainda com o Shine do R. Uhum. Comecei. Eu acho que até nos exemplos que você tinha colocado, Jutaí, que você mandou lá naquele que você fez em R, essas coisas, você vai ver que aqui vai facilitar bastante, né? Principalmente aqui o Fast API para servir os dados, né? Ou o Flask lá, para aquele tipo de projeto que você tinha mostrado, por exemplo, pode ser uma opção boa, né? Vinícius tinha falado alguma coisa? Eu não ouvi que. Acho que acendeu aqui, mas não. Lá foi por causa da faculdade, tive que começar, falei, já que eu comecei, eu vou aprofundar mais um pouco. Uhum. Não, maravilha. Alguém tem alguma pergunta ou alguma outra ferramenta que queria saber se é boa, comentar ou falar de alguma coisa que vocês usaram aí? Tranquilo, pessoal? Então. Opa, professor, tem uma que eu tava vendo que é o PyScript. Não sei se você já utilizou. Então, é bem novo, né? Eu cheguei a fazer alguns testes. Né? O PyScript, ele é para você fazer a parte do front-end, em vez de você programar, que tá vendo que essas coisas estão piscando, etc. Geralmente isso aqui é CSS, né? É o estilo da página, ou é JavaScript, né? Em que você faz. Então, a maioria das coisas de gráfico, que você quer que o cara selecione alguma coisa e mude, etc., vai ser feito em cima de JavaScript. Aí o chato disso é que você tem JavaScript no front-end para fazer a visualização, a parte na web, e no back-end você vai ter em geral Python, porque você vai ter modelo de dados grande, alguma coisa de IA. E aí você tem duas linguagens, né? É difícil isso. Então você tem duas opções. Se você não for fazer uma coisa que tem IA, que tem dados e assim por diante, você pode fazer JavaScript dos dois lados, por exemplo. Então você usa Node no back-end e no front-end também. E JavaScript no front-end ele era o único, né? Agora o PyScript é uma opção que eles têm. Na verdade, eles usaram o WebAssembly, né? Que é uma opção que você tem de compilar código para rodar no browser, né? Eu tô falando no browser, é no browser, essencialmente, tá? Uhum. Então, o que acontece? Com o PyScript, eles enfiaram tudo isso lá dentro. Então, é uma opção de você colocar, por exemplo, código de Python dentro do HTML. Então, você pode pôr uma tag de HTML e pôr alguma coisa de Python, pôr um gráfico, por exemplo, inclusive importar o Pandas e dar um pd. Colocar uma tabela, dar plotar alguma coisa, tá vendo? Então, ó, tá vendo? Você pode dar um print aqui dentro de alguma coisa e etc. Qual que é o problema? Isso aqui acabou de sair, tá? Saiu faz 2 meses, eu não sei exatamente. Então ainda é ultra beta, tá? Ainda é bem no comecinho, mas isso aqui provavelmente vai estourar daqui a um tempo, tá? Porque
assim, a diferença do tempo que você precisa para tratar os dados, por exemplo, no front-end, no Python e em JavaScript é gigante, tá? O Python é feito para tratar dado, filtrar coluna, etc. Então, o fato de eu poder pôr o NumPy aqui, por exemplo, é muito legal. Ainda tem algumas dificuldades, por exemplo, se eu tiver que importar o Pandas, ele vai ter que importar o que carrega a página. Então, tipo aquilo que acontece no pip install, vai acontecer na hora que você clica na página. Então, às vezes demora para carregar. Ainda tem alguns detalhes, tá? Mas isso aqui é bem promissor, tá? Eu estou muito animado com ele também, tá? Então, é legal. Pode falar, Juter. O mesmo acontece no serviço Shine do R, tá? Então, cada pacote, cada biblioteca, ele importa na hora que você carrega a página. Se você ver lá, professor, pode ver que demora um tempo para processar a página para abrir, entendeu? Demora um tempo. Eu percebi. Essas opções, inclusive aqui que eu vou mostrar do Dash, elas ainda são um pouco lentas. Se você quiser uma coisa, por exemplo, você não vai encontrar isso, por exemplo, no site lá da Tesla, em que ele vai mostrar uma animação do carro, ou no site, sei lá, de um negócio que tenha muita visualização de dados, etc. Em geral, você vai encontrar JavaScript e aí bibliotecas de JavaScript que fazem essa parte pesada no front-end e elas comunicam com o back-end com uma API. Esse é o jeito mais profissional. Mas, em geral, às vezes você não quer ralar tanto, né, o esforço tão grande para fazer uma coisa, onde às vezes compensa fazer uma prova de conceito em uma coisa mais rápida. Então, o PyScript pode ser uma opção, o Streamlit, que eu falei, é outra, ou o próprio Dash, porque o Dash você faz tudo no back-end em Python também, que é isso que eu vou mostrar, que é legal. Mas assim, saibam que se você precisar que 1 milhão de pessoas acessem seu site, tiver 1 milhão de pessoas acessando por dia, você vai provavelmente ter um problema com esse site aqui feito tanto no Streamlit quanto no Dash, tá? Aí você vai precisar usar um Django, um Flask, um Fast API, alguma coisa maior. Mas o geral é nunca tentar dar um passo tão grande, né? Então você pode fazer uma coisa mais simples primeiro e depois ir para frente. Eu falei de Tesla, IBM, tem bastante gente usando isso daqui, né? Esse Streamlit é bem legal também, tá, pessoal? Mas ele ainda é um pouco, eu acho que ele é mais novo que o outro e eu acho menos coisa de documentação em relação ao Dash. O problema de Dash é que é Dash de dashboard, né? Então você tem que colocar plot ali, o Python aqui para vocês verem. Eu vou mostrar esse aqui, eu vou começar com esse primeiro, tá? Então a ideia seria o seguinte, então a gente tem aqui os nossos dados aqui, né? A gente até tem alguma visualização. Vamos imaginar que eu quero colocar essas visualizações e alguma opção do cara poder escolher um menu, alguma coisa na web e enviar para as pessoas lá do seu trabalho. Então você analisou esses dados e olha, pessoal, a gente tem isso aqui, a gente pode visualizar isso e reparem que isso aqui é uma coisa dinâmica, né? O cara está passando o mouse aqui, né? Então eu não posso simplesmente gerar uma imagem. Se eu gerar uma imagem disso aqui, vai funcionar, mas eu estou perdendo um pouco da riqueza da minha interface, né? O cara pode ter que passar, né? Ver com o mouse o valor, ver a largura e etc. Né? Então, o Dash acho que é a primeira opção aqui em questão de simplicidade. Eu vou criar um arquivo aqui, só que agora a gente vai ter que sair do mundo do notebook, tá? Eu já recomendo, para esse tipo de coisa, não usar mais o notebook, né? Até dá para fazer dentro do notebook, mas não é o ideal, tá? Então eu vou colocar aqui hello-dash.py, né? A gente tem um arquivo .py e agora a gente vai começar a importar as coisas. Eu vou, para ir mais rápido aqui, eu vou até pegar o exemplo dele aqui. Vamos pegar o Getting Started para poder não ter que ficar importando e digitando tudo aqui. Cadê documentação? E ele é extremamente bem documentado, tá? Isso é uma coisa que eu gosto dele. Às vezes você talvez não tenha paciência de ler tudo, mas se você for ver, eu quero mexer no layout, não sei o quê, tem muita explicação aqui de como faz. E para quem tiver curiosidade também, se você vier na galeria, dá para você ver muita coisa que dá para ser feita com ele, né? Então, um exemplo de um dashboard aqui de manufatura, tá vendo? Então vocês veem que dá para fazer coisa bem bonitinha, né? Não que esse seja dos melhores dashboards, mas enfim, dá para mexer em bastante coisa aqui, né? Deixa eu ver. Você pode escolher algumas coisas aqui, né?
imagino que vê do outro lado. Então você consegue fazer bastante navegação, essas coisas. Tem muita coisa legal aqui para vocês darem uma olhada. Então depois fica aqui. Inclusive aquele exemplo que eu acho que tem no próprio site do TensorFlow, em que você coloca os neurônios e vê lá a classificação, ele, se eu não me engano, é feito aqui no Dash, né? Então, ó, você pode escolher lá o dataset. Então você tem uma série de interatividades legais aqui que você pode colocar. Dá para fazer muita coisa. Então, às vezes aqui é bom para você ter tipo uma inspiração, né, do que você quer fazer, como que você quer fazer. E aí depois você pode montar o seu... Ó, tem um osciloscópio aqui, esse eu não conhecia. Ah, olha que legal, tem um knobzinho, tá vendo? Você pode... Enfim, eu gosto de ficar mexendo nessas coisas, então se não tomar cuidado a gente fica aqui e não sai. Será que sai o som também? A onda quadrada. Ó, tem bastante coisa, enfim. Então fica aí para vocês verem, e ele tem uma opção de você hospedar direto nele. Eles têm uma versão paga em que você não vai precisar do servidor, lógico, só que daí você paga para eles, né? Mas tem um de machine learning aqui, ó, tá vendo? Ó, YOLO, né, aquela rede que eu comentei com vocês que ela dá a posição, né? Lembra aquele dia que a gente fez o aprendizado por transferência? Eu mostrei ela, né? Então reparem que você consegue fazer uma interface em que o cara visualizaria alguma coisa. Isso aqui não é das melhores interfaces, né? Mas dá para fazer muita coisa aqui, tá? Então, só para vocês terem ideia aqui do que dá para pedir um frame novo e ele já classifica, né? Então, você pode fazer alguma coisa em que o cara arrasta alguma coisa aqui dentro e ele visualiza, por exemplo. Tá, vamos lá no nossa... Vamos começar aqui com o layout. Então, esse aqui é o Hello World dele, tá? Ele está importando aqui, ó, a gente importa desse Dash, importa o Dash, HTML e o Doc, né? E aqui ele está importando o Plot Express e o Pandas, que é o legal, que é o que a gente já estava usando, né? Então, vamos colocar aqui, né? Então, repare, eu estou usando esse Dash, esse HTML vão ser todos os componentes que a gente vai colocar, a gente vai criar a página aqui no Python. Isso que é legal. Então, a gente tem um componente de HTML, só que não é um HTML de verdade, é um HTML do Python. Então aqui dentro a gente vai pôr div, header, br para break, né, para pular linha, etc. Quem nunca viu HTML, eu recomendo que vocês deem uma estudada um pouco, pelo menos no básico de HTML. Não é uma coisa muito complexa, que também, senão às vezes você vai ficar muito perdido ali no que está acontecendo. Mas assim, ó, para criar ele aqui, a gente faz um app, né? E aí, vocês vão ver que quando eu fizer do Python, do Flask, vai ser a mesma coisa, só que aqui eu vou escrever Flask. E aí é name, né? Não é main. Por isso que ele ficou... Tá? Então, ó, eu crio o meu aplicativo aqui. Lembra que eu falei para vocês que o Dash é feito em cima do Flask? Vocês vão ver que tem muita similaridade entre os dois. Então, aqui eu vou até copiar desse exploratório aqui, né? Quando a gente lê o dataset, né? Então, ó, tô lendo o dataset. E agora, o que a gente vai ter que fazer? Vou criar uma figura aqui, né? Na verdade, criar a figura, né? Eu vou usar a figura que a gente já fez aqui, né? Justamente por isso. Tá? Então, ó, eu vou criar uma figura que a gente já tem aqui, que eu vou chamar de Fig1. Vou chamar ela de 1, porque depois a gente pode fazer mais uma. E ela vai receber esse Parallel Categories aqui do DataFrame. Então, é o DataFrame inteiro do Titanic. Vai funcionar porque ele está na mesma pasta. E dentro aqui eu tenho o treino.csv. Tá? E agora, se eu quisesse fazer só um programa normal, eu daria fig1.show, né? Isso aqui ia funcionar, ele ia abrir uma pagininha aqui. Mas eu não quero fazer isso, eu quero servir uma página para que outras pessoas consigam abrir. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou primeiro configurar o layout do meu aplicativo e depois eu vou mandar ele servir o aplicativo. Então, para servir aqui, eu acho que é layout, se eu não me engano, f.layout.
E aqui dentro a gente vai pôr o layout. Eu até abri a documentação, porque você não precisa saber isso de cor, a gente pode dar uma leve colada aqui, né? Isso, app.layout. Ah, mas ó, é um pouquinho diferente, né? Recebe, né? E aqui a gente põe os elementos, tá? Então, eu acho que dá para pôr parênteses do jeito que eu fiz, mas vamos manter o dele aqui, né? Então aqui eu vou falar que ele vai receber. HTML.div. Então, para quem já viu HTML aqui, sabe que div é um containerzinho que a gente faz no nosso HTML. Então, agora aqui eu vou colocar uma lista de elementos. Então, dentro desse container eu posso colocar vários, tá? Então, eu coloquei uma div aqui. E aí, então, eu estou falando que o meu layout tem uma div, mas eu posso ter várias divs, posso ter... E aí, depois você pode mexer no seu layout, você pode ir colocando as coisas verticalmente, horizontalmente, posso colocar duas, depois uma embaixo. Então, você pode brincar bastante com esse layout para ver como que vai ficar a interface, tá? E agora eu vou vir aqui, eu vou colocar um HTML, eu vou colocar um header aqui, vou chamar de H1, eu acho que o H é maiúsculo. Isso. E agora aqui eu vou colocar simplesmente... Beleza? Tem um H1 aqui, né? Tem um header e eu vou parar aqui só por enquanto e eu vou fazer o seguinte, vou dar já vou mandar ele rodar aqui, né? Eu poderia dar um app.run aqui, diretamente ele já vai funcionar. Na verdade é run server, né? Ainda bem que o autocompletar está ajudando aqui, né? No Flask é run só. Vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa aqui que a gente vai fazer. E aqui eu vou passar... não preciso passar nada, mas eu vou passar debug igual a true, porque aí se eu errar alguma coisa na digitação, não sei o que lá, o debug ele recarrega isso automático quando eu troco alguma coisa, então vai facilitar um pouquinho aqui, tá? O ideal é não rodar dessa maneira. Isso aqui funciona, mas a gente coloca sempre aquele name igual a main, porque se eu quiser importar isso de algum lugar, aí fica mais fácil. Tá? Então, isso aqui simplesmente quer dizer o seguinte, se quem executou esse script foi diretamente, ele não foi importado de outro lugar, aí ele vai rodar aqui, tá? Então, deixa eu pegar deixa eu abrir um PowerShell, um shell aqui. Então a gente está no terminal aqui, né? Vou mudar no... chama aula final, né? Tá, então a gente está aqui na pasta agora, né? Ó, se a gente for ver aqui, ó, tem a pasta do Titanic e esse Hello Dash, né? Então, eu não sei se eu tenho o Dash instalado aqui, né? Não. Deixa eu ativar o meu ambiente TensorFlow e aí agora eu vou rodar o script. Beleza, ó, ele mostrou que ele está rodando, reparem que ele está rodando no 127.1.0.1, porta 8050. Esse 8050 é a porta default dele. Então se a gente vier agora aqui, acho que eu vou ter que abrir da... a gente viu o Hello curso de IA. Então a gente fez uma pagininha, óbvio que não é para isso que ele funciona, tá? O ideal é lógico, a gente vai ter que colocar gráfico e coisa assim, né? Mas deixa eu só ver se eu consigo... eu não sei se eu tenho um visualizador de HTML instalado aqui. Não. É porque daí eu já deixo do lado aqui, fica melhor. Preview, por que ele tá chiando? Pessoal, eu tô só tentando achar como é que fala? Uma coisa para visualizar aqui já direto. Será que esse aqui faz isso?
Ah, Ctrl Shift V já está instalado. Não, acho que por algum motivo ele não está entendendo. Mas tudo bem. Eu queria já mostrar, tem uma extensão em que a gente consegue visualizar a página aqui, né? Mas se a gente colocar lá, vai visualizar aqui, né? E tá ok, tá? Então agora vamos colocar alguma coisa a mais aqui, né? Lógico que a gente não quer colocar só isso. Então vamos colocar a figura, né? Já que a gente já tem uma figura aqui, né? Então como que a gente vai fazer isso? Vamos adicionar agora aqui como é que fala? Um gráfico, né? Então eu vou colocar uma div aqui. Então aqui, reparem que tá vendo? Isso aqui é uma lista, né? Abriu a chave aqui e fechou aqui, né? Então eu coloquei o header e agora eu vou colocar um html.div. Aqui às vezes sempre dá você tem que dar umas testadas em algumas coisas, mas deixa eu ver. Eu acho que a gente nem precisa, a gente já pode ir direto no gráfico, né? Então o gráfico vai usar esse DCC aqui, né? E aqui é .graph. E aqui dentro desse graph a gente vai passar qual é a figura que a gente estava usando, né? Então eu vou vir aqui, vou passar um ID para ele. E aí o ID vai ser uma coisa que você vai querer colocar aqui. Eu vou chamar de gráfico 1. Pode ser graph 1, tanto faz. E aqui a gente tem que passar qual é a figura. E aí a figura tem que ser fig1, né? Que é exatamente essa outra que a gente estava aqui. Vocês entenderam a ideia? Então eu estou passando um gráfico. Então eu coloquei uma tag e agora estou passando um gráfico aqui. Se não tiver nada errado aqui, isso já deve funcionar. Olha lá, tá vendo? Estamos com o nosso gráfico lá, né? Se você quiser colocar mais alguma coisa, você pode colocar mais uma descrição, pode colocar um H2, tem P de parágrafo, então você pode vir aqui, sei lá, html.p, né? Eu acho que o P funciona, e aqui eu acho que o P não é assim, tá, pessoal? Deixa eu... faltou a vírgula. Tem uma coisa chata aqui que é o seguinte. Faltou vírgula aqui, né? Porque são 3 elementos, tá? É um header, um parágrafo e um gráfico, né? Então, toda vez que dá pau assim, ele cai. Aqui a gente tem que... não estava salvo. Então, maravilha. Colocamos um gráfico aqui. Vamos adicionar mais um gráfico, né? Só para a gente ver o que está acontecendo aqui. É tranquilo, ó. Colocamos esse gráfico, a gente pode vir aqui, colocar uma vírgula, colocar um H1 e agora a gente vai falar de violino, por exemplo. E agora a gente pode vir e plotar um segundo gráfico. E qual vai ser esse segundo gráfico? Vamos copiar um outro gráfico aqui, eu vou chamar de fig2. E a gente já tem, né, uns gráficos aqui. Vamos pegar mais um desse aqui, né? Vou pegar esse outro aqui. Só para vocês entenderem a ideia. Então estou passando aqui um segundo. Aquele gráfico de violino da idade. E esse aqui vai ser o nosso graph 2 aqui, né? Então se você colocar agora... Acho que não... duplicado o graph 1, porque eu também copiei, colei e não troquei aqui, né? Então, tá vendo? Eu tenho que ter um ID em cada, eu já vou mostrar o porquê desse ID aqui, né? Se a gente quiser fazer algumas coisas mais complexas. Mas... vamos tentar rodar de novo. Tá lá, beleza? E o que é o legal disso daqui? Ele está rodando na minha máquina, mas eu consigo, teoricamente, abrir de outros lugares. Na verdade, por enquanto ainda não, porque eu não estou servindo para fora aqui, né? Mas se eu matar isso daqui, inclusive isso é algo que já vai valer para todas as outras ferramentas, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, e falar o seguinte, port igual, aqui eu passo a porta. Então eu vou trocar a porta, 8000. Então,
quando eu estou rodando, ele está rodando no meu localhost, né? Que é minha... direto na minha máquina. Mas eu poderia vir aqui e colocar host igual, e aqui eu passo qual é o host meu. E no meu caso, se for 0.0.0.0, ele vai acessar... pessoas de fora dessa máquina vão conseguir acessar esse negócio. Então agora, alguém de fora pode acessar, desde que esteja na minha rede local, porque tem um firewall no roteador, lógico, né? Mas se não tivesse, você já conseguiria servir isso daqui. Então, se você colocar isso aqui dentro de uma máquina, por exemplo, num servidor externo que tem porta aberta, se você for lá e abrir a porta 8000, alguém já vai conseguir acessar o seu site. Seu site, né? O seu dashboard lá, no caso. Então, vou rodar ele agora aqui, por exemplo. Ó. Reparem que ele está rodando agora. Ele está rodando ainda nessa daqui, né? Deixa eu salvar aqui. Eu vou ter que rodar de novo. Vamos ver. Você vai ver que vai mudar a porta aqui, né? Isso, agora está no 0.0.0 no endereço, na porta 8000. Aqui não vai ser, vai ser localhost. Beleza, abriu. E se eu quiser acessar de fora? Sem nenhum problema. É só ver qual é o meu IP. No meu caso, esse endereço é 192.168.1.6, né? Então, se uma outra máquina aqui na minha casa vier editar 192.168.1.6 2.8000, ele vai acessar aqui. No caso, essa aqui já é ela mesmo, né? Mas ele está acessando, no caso ele está indo para fora e voltando para a máquina, mas seria a ideia de acessar nas outras. Lógico, se você ir na sua casa digitar isso aqui, não vai dar, porque esse aqui é um endereço local, não é um endereço geral, né? Então, se eu quisesse que outras pessoas de fora acessassem isso, aí tem algumas opções, né? Isso que eu falei, ou você abre uma porta no roteador, que é uma coisa que é complicado, se você não está ouvindo isso pela primeira vez, não é uma boa opção. É só para quem sabe bem o que está fazendo. Ou você tunela isso por alguma coisa tipo um ngrok, que é uma das opções mais fáceis. Ou você coloca isso que você está fazendo aqui num servidor externo, né? Mesmo porque o problema da sua máquina é que sua máquina tem que ficar ligada, né? Ela não é feita para isso, né? Então, mas assim, aqui a gente já tem uma opção que você consegue compartilhar com as pessoas. Tá certo? Então eu queria mais dar essa ideia geral. Então reparem que tudo que a gente consegue fazer de dashboard, os drop-down eu vou mostrar que dá pra gente fazer também. Então tem muita coisa que a gente consegue já criar aqui, tá? Pessoal, alguma dúvida nessa parte aqui? Tranquilo? Então isso aqui facilita bastante, né? Aí eu não vou entrar nessa parte de deploy porque já é um pouco mais complicado, mas dá para vocês entenderem que vocês conseguem fazer muita coisa. Eu coloquei um em cima do outro porque eu só tinha uma div, né? Mas eu poderia fazer duas divs aqui e colocar o size dela, por exemplo, 6 e 6, né? Que o espaçamento dele é 12. Então dariam dois gráficos lado a lado, e daí o outro ia ficar embaixo, posso fazer um gráfico inteiro. Então você pode pegar todas aquelas ideias de coisas de montar um dashboard e fazer uma página assim, misturar com texto, você pode colocar tabela também, então se eu quiser os dados da tabela eu poderia colocar lá. Então essa é uma ideia, né? Aí quem tiver mais interesse depois, dá uma procurada dentro do dash.plot lá, vocês vão encontrar muita coisa da documentação de como montar isso. Isso aqui é mais só um getting started aí para vocês saberem o que montar com ele, tá? Então, isso aqui eu acho que eu vou deixar esse exemplo feito, né? Só vou mostrar mais uma coisa aqui bem rapidinho para vocês. Se vocês quiserem interagir, né, entre os gráficos aqui, eu posso ter opções em que eu clico aqui e aí eu produzo alguma coisa nova que vai lá para o servidor e devolve, né? Então eu posso montar tipo um drop-down em que eu venho aqui, em vez de eu escolher a idade, eu posso trocar essa variável aqui, tá? Eu vou fazer isso bem rápido, senão a gente não consegue ver o resto. Mas eu poderia vir aqui e colocar um dcc.name
drop-down, né? Então aí o drop-down a gente vai ter um ID, né? Mesma coisa. Eu vou colocar um ID para ele. E aqui a gente vai ter que colocar as opções, né? E aí opções aqui para ele seria as opções do drop-down que vão existir, tá? Então, aqui eu vou ter que colocar várias coisas, né? Então vai ser tipo, tem que ser nesse padrão label ou alguma coisa assim. Eita, nós. Por exemplo, no caso lá era age, né? E aí, além do label, a gente vai ter que colocar também o valor. Esse label aqui é só o que vai aparecer escrito e esse aqui é o valor que você vai passar de verdade, tá? Então, deixa eu colocar outro aqui. Eu vou colocar 2 aqui só, né? Então acho que eram 2 opções que a gente tinha para plotar lá, idade e sexo, por exemplo. Você podia pôr mais aqui, né? Mas se eu colocar essas 2 aqui e atualizar, reparem que eu tenho um drop-down aqui em que eu consigo escolher age e sexo. Por enquanto eles não fazem nada, porque ele é um drop-down burro, ele não está agindo. Agora, se eu quisesse colocar alguma ação, aí eu ia criar uma função que vai ter um callback, que ela chama quando eu escolho uma das coisas, né? Então, por exemplo, como que a gente faz isso, só para vocês verem aqui, além desse app aqui, eu vou fazer um app.callback aqui, tá? E esse callback, aí é que ele vai receber as coisas. Quem que põe a entrada dele, no caso o input nosso vai ser esse drop-down, e eu quero que o meu output seja, por exemplo, esse gráfico aqui, tá? Então, isso a gente tem lá no... Eu não vou fazer inteiro, né, para não perder muito tempo, mas se vocês olharem aqui na documentação, vai ter aqui callbacks, tá vendo? Então ele vai explicar como que você monta isso. Aqui no caso é um exemplo em que, ó, tá vendo? Ele coloca output vai ser esse e input vai ser esse. Então eu digo quem é a entrada, onde eu digito as coisas, qual é o componente meu, né? Por isso que eu preciso do ID. E em qual componente você quer que jogue a saída da minha função. Então eu coloco uma função que processa. Então, deixa eu só copiar isso aqui para não ter que ficar escrevendo toda hora. Então, aqui, por exemplo, o meu output seria esse gráfico 2 aqui. E quem que é o meu input é esse negócio que eu não coloquei o nome aqui, né? Eu vou chamar de drop-down. Tá? Então, a ideia aqui é que quando isso acontecer, ele faça outra coisa. E aqui eu vou ter uma função que, por exemplo, e aqui eu não vou fazer nada, mas só para vocês entenderem a ideia, quando eu escolher isso, esse valor, aqui não vai ser data, vai ser velho, né? Esse valor aqui, age ou sex, vai ser passado aqui. O que a gente provavelmente faria? Em vez de eu mandar plotar isso daqui, eu retornaria algo do tipo... Em vez de eu colocar age aqui, eu poderia colocar velho, tá certo? Então ele passaria a informação de que ele tem que plotar isso aqui lá dentro. Então se eu escolhesse age, ele ia mostrar o age aqui. Se eu escolhesse sexo, ele ia mostrar o sexo aqui. Ainda não está funcionando, precisa ter umas configurações, mas é mais para vocês entenderem a ideia. Então eu consigo montar dashboard e eu consigo fazer ele de forma interativa, muito similar ao que a gente faria com uma função escolhendo no Python. É uma função exatamente, só que eu tenho que vir e colocar esse callback, dizer quem que é a entrada e quem que é a saída. E aí esses elementos vão ser esses elementos aqui. Tá certo? Então, isso aqui ainda não está pronto, eu não vou colocar, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas a ideia geral é essa daqui. Tudo bem? Vocês têm alguma coisa para falar disso? Senão eu já passo para a parte nova aqui. Alguém tem alguma pergunta ou quer comentar sobre alguma coisa do Dash?
Senão eu já vou criar alguma coisa aqui. Eu vou fazer um... Vou fazer um Hello Flask aqui. Então eu vou mostrar como que a gente faria isso pelo Flask. Aí vocês vão ver que eles são muito similares. Eu vou até deixar o outro aqui do lado, tá? E agora a gente vai fazer o Flask aqui. O Flask, vocês vão ver que ele é bem mais fácil. A diferença é que... Isso, Renan, para você fazer um portfólio, por exemplo, é muito legal. A diferença é que o Flask ele é mais flexível, né? Então o Dash ele é mais para você fazer esses dashboard mesmo, o gráfico e coisa que você tenha drop-down com interação, slider, coisa assim. O Flask ele é extremamente mais genérico e ele não faz a parte do front-end. Então o que eu vou fazer no front-end? Vou ter que servir HTML, JavaScript, servir minhas páginas, mas eu posso pegar esses dados do back-end, né, que o Flask é o back-end, e injetar ele dentro do HTML. Eu vou mostrar só o basiquinho aqui para vocês, mas para vocês saberem como é que funciona. Então eu posso vir aqui, ó, from Flask, import Flask, tá? Então, do mesmo jeito que eu importei o Dash aqui, né, from Dash, import Dash, vocês estão vendo a semelhança? From Flask, import Flask. E aqui a mesma coisa, eu vou até copiar aqui, né? App vai receber Dash, não sei o que, só que obviamente não é Dash, agora é Flask. A mesma coisa aqui embaixo também vai funcionar, só que aqui, se eu não me engano, é app.run. Isso. Mesma coisa, porta, host, debug, né? Isso aqui você coloca só enquanto está desenvolvendo. E esse é o nosso aplicativo, só que eu tenho que colocar as rotas. Aí, aqui você tem que pensar como se fosse página, eu vou ter vários caminhos lá, né? Então, quando a pessoa entra lá e digita google.com, você está indo na raiz do negócio. O cara pode entrar google.com barra alguma coisa, barra menu, barra, enfim, barra o nome de alguma coisa, barra buscaria. Você pode ter várias rotas, né? Como se fosse uma árvore, uma ramificação de caminhos aqui, né? Então, aqui a gente vai dizer em cada caminho onde eu quero que ele mostre para mim. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um decorador aqui, parecido com esse callback aqui. Eu vou dar um app.route. Então, aqui eu vou passar a rota. E a ideia é a seguinte, bom, se chegar nessa rota aqui, ó, barra, que é a raiz do meu programa, eu quero que ele chame essa função, que eu vou chamar aqui de hello, por exemplo. E o que essa função hello vai fazer? Ela vai simplesmente retornar E aqui eu posso até fazer um pouco mais bonitinho, vou fazer um pouco de HTML aqui. Tá? Então, se chegar nessa rota, devolve isso aqui. Então agora se eu pegar o meu programa aqui, né, e rodar agora aqui Python helloflask.py, ele está rodando aqui, né, no servidor, e a gente deve poder acessar a mesma coisa aqui. Agora tem o meu hello lá, tá vendo? Então, essa é a base do Flask, e aí eu posso colocando rotas diferentes, né? Então, vamos imaginar que eu quero uma rota de usuário. Então, aqui, ó, se eu entrar na rota user, por exemplo, eu vou chamar uma função getUser, por exemplo, aqui, tá? Então, se ele entrar nesse caminho, ele vai fazer isso. E aqui eu vou simplesmente mostrar um hello user aqui, tá? Só para ter uma ideia do que está acontecendo. Se eu voltar aqui, essa página ainda está lá. Se eu entrar num caminho nada a ver, ele vai dizer que essa rota não foi encontrada, mas se eu entrar em user, tá lá o usuário, tá? Lógico, hello user não adianta muito, mas eu posso vir aqui e falar, bom, eu vou ter várias coisas. Então, user.gustavo, por exemplo, é uma opção, mas não está encontrado. Vamos imaginar que eu quero fazer isso aqui. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e vir aqui e colocar barra, e aqui dentro eu vou colocar username. É uma variável aqui, e essa variável vai vir aqui, ó, username. Então, eu posso vir aqui e falar hello, e aqui dentro, né, eu estou usando fstring, eu posso
passar esse username aqui. Então, se você digitar uma rota hello/João, João vai vir como variável e ele vai retornar um hello João. Se você colocar Joaquim, é para vir Joaquim aqui. Espero que sim, né? Vamos testar. Hello Gustavo. Vou colocar outro nome aqui, só para vocês verem que eu não estou... Hello João. E beleza, agora obviamente você não vai ficar escrevendo HTML aqui, né? Então a gente vem aqui e usa essa função render template e aí a gente vai colocar as nossas páginas de HTML dentro de uma pasta que chama templates. Eu acho que é no plural, se eu não me engano. E aqui eu vou vir e vou colocar um hello.html, por exemplo. Então eu tenho uma página de HTML e aí a gente também não vai ficar escrevendo HTML inteiro. Eu vou só pegar para exemplo aqui para vocês. Getting Started aqui. Então aqui eu tenho vou usar um gerador de estilo aqui, para quem não conhece, aqui é o Bootstrap. Ele tem já uma série de coisas para deixar bonitinho, né? Estilo, paginação e etc. A gente pode vir e colocar ele aqui. Então, reparem que é a mesma coisa, só que agora só de colocar esse negócio, o treco vai ficar mais bonito. Então, em vez de retornar o texto assim, eu vou retornar o template lá. E agora esse template vai chamar hello.html, que está aqui dentro. Então ele já busca dentro dessa pasta aqui. Vamos ver se está tudo certo. Aqui ainda continua. Hello World. Não sei se vocês perceberam, mas está um pouco mais bonitinho aqui, né? Por que é legal esse negócio do Bootstrap? Porque eu posso vir aqui e pegar uns componentes prontos, né? Então eu quero usar uma barra de navegação, por exemplo. Você pode vir aqui e colocar navbar, por exemplo. E vocês vão ver que muitos sites usam, né? Tá vendo? Essa barra de navegação aqui, né? Ó, então, ó, tá vendo? Um componente com esses drop-down, com busca, com botão, com uma série de coisas aqui. Você pode tentar copiar alguma coisa aqui. E agora a gente, por exemplo, coloca todos esses elementos aqui. E se a gente voltar aqui e atualizar, tá feio. Vamos ver o que aconteceu. Ah, não, desculpa, pessoal, pera aí. Aqui ainda tá certo, né, mas é aqui, ó, pera aí. Não é para essa parte já estava lá, né? Eu vou só, em vez de colocar isso daqui, eu vou colocar aqueles componentes. Então eu adicionei toda, ok, uma barra de navegação. E aí aqui, por exemplo, eu posso vir e colocar um cabeçalho aqui, por exemplo. Deixa eu copiar um pronto aqui, só um bonitinho, só para vocês verem. Modal aqui, o que é modal? É esses assim, né? Tanto faz aqui, né? Deixa eu achar uma coisa. Ó, tem botão, tá vendo? Carrossel, né? Carrossel é esses que vai ficar... É que a gente não tem imagem aqui, né? Senão vai dar muito trabalho ficar colocando imagem. Mas dá pra você colocar essas barras de navegação, assim, tá vendo? Então dá pra fazer... Tá, eu vou colocar só um H1 aqui mesmo, tá bom. Então... E aqui eu vou colocar uma div.
Então agora eu tenho um container, esse container já é uma classe do Bootstrap que vai deixar as coisas mais paginadas, etc. E aqui, por exemplo, eu posso vir e colocar um... Eu acho que é assim, se eu não me engano, para centrar esse negócio. E se a gente digitar aqui, de repente a gente já tem, ó, um drop-down com um hello aqui. Então dá para fazer uma série de coisas para facilitar, né? Só para terminar, eu quero mostrar uma última coisa aqui que é legal, que é o seguinte: eu quero gerar variáveis que eu li no meu banco de dados e devolvi dentro desse negócio aqui. Ó. Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma variável aqui, nome. Gustavo aqui, né? Então eu posso vir aqui e colocar aqui, por exemplo, nome recebe nome aqui, tá vendo? Então essa variável aqui, eu posso vir aqui e simplesmente colocar aqui dentro. Então isso aqui vai ser gerado no HTML com uma variável do Python que está aqui. E aqui eu vou mostrar depois, existe uma engine de template que faz isso, que é o Jinja. Então eu consigo fazer for, if, etc., desde que eu coloque chave assim, né? Então eu consigo controlar algumas coisas. Deixa eu mostrar aqui como é que vai ficar. Pronto, e a variável está lá, tá certo? Então se eu passar uma lista, por exemplo, aqui, só vamos rapidinho para vocês entenderem a ideia, tipo... Deixa eu fazer o seguinte, vamos dar número de 1 a 20, vai? (21), né, no caso, né, para já. Então aqui gera uma lista de 20 elementos. Então eu posso passar aqui a única coisa que eu tenho que usar esse negócio, esse jeito feio assim, né, de passar para ele, que é o contexto que ele vai saber que essa variável está aqui dentro. Então quando ele gera esse HTML, ele gera esses números aqui. Então agora que vamos imaginar que eu venho aqui e quero fazer o seguinte, quero colocar 20 parágrafos aqui com os números, né? Então eu vou vir e colocar a chave e aqui eu coloco 2%, assim, tá? Então eu vou fazer, toda vez que eu quiser colocar Python aqui dentro, eu vou fazer isso aqui. Então aqui eu posso fazer um for. For número em números. Só que aqui eu vou ter que vir e fazer o quê? End for. Qual que é a diferença? Por que eu tenho que fazer isso aqui? Porque aqui dentro não tem tabulação. Lembra que o Python para o for por causa do controle? Aqui não existe, né? Não existe tab aqui, né? Então eu tenho que ter um fim do for. E aqui dentro eu posso colocar HTML. Então eu vou vir aqui, vou colocar um parágrafo, por exemplo. E eu posso vir e falar, por exemplo, o número é... E agora aqui eu vou colocar uma variável. Toda vez que eu for colocar a variável do Python, eu vou fazer igual a esse aqui. Ó. Coloco duas coisas assim. E aqui eu vou colocar o número. Aqui, por exemplo. Então, se eu voltar agora a gerar isso aqui, eu tenho todos eles gerados automaticamente aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque você pode, por exemplo, puxar os dados de um banco de dados e aí fazer um for para ir mostrando. Então você vai conseguir já mudar automaticamente. Se eu precisar fazer uma avaliação da rede neural, eu rodo a inferência aqui e jogo o resultado aqui de volta e você consegue visualizar ele. Tá? Então essa é a ideia básica. Lógico, o Flask seria um monte de aula sobre isso. Eu estou dando só o basiquinho para vocês entenderem como é que a gente consegue fazer as coisas. Você pode pedir informação de login, salvar o usuário. Aí, por exemplo, no caso aqui dentro na interface, você vai ter, como eu sei quem é, eu vou ter a parte que só um usuário acessa, vou ter partes limitadas. Você consegue fazer muita coisa aqui dentro, né? Mas é mais para vocês verem as funcionalidades, tá? O Fast API, o que é interessante aqui também, ele é muito parecido com o Flask, mas o Flask ele é mais utilizado para você gerar templates, então interfaces gráficas e etc. O Fast API, eu vou ir rápido aqui, porque senão a gente perde muito tempo, mas FastAPI.py, ele é muito parecido à sintaxe, mas ele é mais feito não para devolver HTML, mas para devolver dados no formato tipo JSON. Ah, tranquilo, Márcio. Sem problema.
E aí o que acontece? Ele é mais para receber dados de alguma máquina, alguma coisa assim, e devolver dados para a máquina. Não que ele não possa fazer página também igual o Flask, ou não que o Flask não possa servir como API, tá? Mas hoje em dia já tem mais essa separação. O Fast API ele é mais feito para API mesmo, propriamente dita, tá? E aí eu vou até cortar caminho rapidinho aqui e vou pegar aqui Fast API, vamos dar uma olhada no tutorial de introdução aqui. Poxa, cadê primeiros passos? E aí vocês vão ver como ele é parecido com o Flask. A ideia era realmente juntar todos, vou deixar o Flask aqui, né? Então, olha, a gente tinha o Dash, né? Que a gente, toda vez a gente tinha esquema do app e o run aqui. O Flask, lembra? A gente criava e tinha um aplicativo. E agora, ó, copiei o Hello World do Fast API. Similar, né? Crio o meu aplicativo e agora eu vou ter as rotas da mesma maneira, né? Então, se for na rota raiz, eu vou retornar esse JSON aqui, tá vendo? Então, já é, na verdade é um dicionário, né? Mas ele volta no formato de um JSON, né? E aí aqui você vai pondo vários endpoints da sua, por exemplo, tipo, evaluate, né? E aí eu passo uma variável aqui e aí eu retorno uma outra coisa. Run Machine Learning Model, por exemplo, né? Então, se chegar nisso daqui, eu vou por exemplo, né? E aqui você vai ter esse Hello World, então nessa rota ele retorna isso, nessa rota ele retorna outra coisa, e aqui dentro você pode pôr as variáveis, né, de get, post. Então aqui eu estou pegando um get, mas eu poderia pegar post, pegar os dados do post, posso pegar os parâmetros dos gets e assim por diante, mas vocês estão vendo que a sintaxe é muito parecida, né? O que é legal do Fast API é que, deixa eu só matar aquele servidor, aqui tem o exemplo aqui, né? A gente, na hora de rodar ele, no meu caso aqui não é main, né? O arquivo chama hello. Ah, por sinal, vocês estão vendo que aqui não tem o if, tananã, né? É porque eu estou dando esse comando aqui do Fast API, tá? Mas eu poderia escrever o if name igual a coisa aqui também, é na mesma maneira, né? Então eu vou rodar, eu acho que ele vai dar pau, porque eu acho que não tá no meu ambiente do TensorFlow. Ah não, tá. E ele abriu. Então agora deixa eu abrir aqui essa página só para vocês verem o que está acontecendo. Aqui é para chegar message hello world, né? Vamos testar aqui. Veio o hello world, eu tinha um outro caminho aqui, né? Que é o evaluate, né? Então no barra evaluate é para vir escrito overfit, né? Beleza. E aí, se eu vier qualquer outra coisa, é para vir um not found de erro. Aqui, de novo, eu tenho isso daqui. E o interessante é que, se eu vier em barra docs, vocês vão ver que você já tem uma documentação de API aqui. E isso aqui é muito legal. Então, você já consegue mostrar para um cliente, por exemplo, quais as formas que ele vai se conectar no seu sistema. Então ele sabe que ele tem uma conexão na raiz, no root, né, na barra, no barra evaluate, que isso aqui é um get. Se eu fizesse um post, ia aparecer um post aqui e ele vai mostrar que forma eu mando os dados e assim por diante. Aí quanto melhor você descrever, melhor vai aparecer essa documentação. Então você pode vir, por exemplo, vou fazer a última coisa aqui. Eu posso usar uma docstring aqui, né? Então eu venho, faço um comentário e coloco aqui, né? Enfim, qualquer coisa aqui você deixa essa explicação. O que é o interessante disso? A documentação já vai ser montada sozinha. Então você está vendo que tem aqui. Tem a opção de você testar a roda, né? Mandar um pedido e ver o que está acontecendo. Olha, está vendo a mensagem apareceu aqui, caractere. Então você consegue debugar tudo, né? Então essas são as opções aqui.
Vamos só pegar aqui do que a gente começou lá, né? Acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo aqui, né? Então eu queria falar um pouquinho dos dashboards, né? Dos tipos de serviço que a gente consegue fazer. Eu falei um pouco do Flask, um pouco do Fast API, né? Que são os principais, e um pouco do Dash aqui, né? Mas então deu para vocês terem uma ideia do como que vocês dão um passo depois de ter um modelo treinado, como que você vai servir isso, e aí depende muito de para quem, como e tudo mais, mas aí vocês sabem as principais opções aí, tá? Então a ideia era essa, acho que às vezes falta um pouco isso, né, na parte de A, né, e agora, né, para depois que a gente tem um modelo. Então espero que tenha servido aí para vocês e obrigado.